Olá, pessoal, tudo bem? Tive um dia super cheio hoje, um dia com muitas coisas que eu realizei, mas mesmo assim eu quero vir aqui falar um pouco sobre gratidão. Esse mês está sendo um mês de bastante vivência para mim, de bastante lembranças, de bastante aprendizado. E eu quero vir aqui falar um pouco hoje sobre o quanto que eu sou grata por tudo que está acontecendo na minha vida. Ontem, dia 19 de janeiro de 2021, completou 5 anos e em que eu fiz uma cirurgia muito abrangente, muito grande, muito agressiva ao meu físico, ao meu organismo. E essa cirurgia eu tive que fazer devido a um câncer de mama que eu tive, que eu fui diagnosticada em dezembro de 2015. E então eu tive um pouco mais de um mês para decidir e para aceitar o diagnóstico e para resolver, juntamente com meu marido, com minha família, o que fazer, como fazer. E tive que optar pela retirada das 2 mamas e no ato da cirurgia foi então comprovado que já tinha metástase na região axilar do braço direito, onde também teve que ser feito então o esvaziamento axilar. E foi algo muito rápido, não deu tempo de cair a ficha, não deu tempo de parar para pensar, não deu tempo de ter medo. Óbvio que deu tempo de ter medo. Eu tive medo, eu senti medo, mas eu não podia me dar ao luxo de permanecer no medo, de focar no medo, de me entregar ao medo, porque eu precisava agir rápido, eu precisava me fortalecer, eu precisava aceitar, eu precisava organizar a minha vida e programar a minha cirurgia, porque eu não tinha, segundo os médicos que me avaliaram, eu não tinha outra opção. Ou era essa a opção, eu retiraria as mamas, eu retiraria o tumor, ou eu correria risco de morte, né? E perante um susto desses, perante um baque desses, ninguém quer a segunda opção. Então você acaba pensando assim, nossa, mas como que eu vou fazer isso agora? Como que isso foi acontecer comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém, para que Deus me enviasse um castigo nessa altura da minha vida. Na época eu estava com 50 e... desculpe, hoje eu estou com 53 anos completos. Na época eu estava com 48. Nossa, eu tô só com 50 na cabeça. E era uma fase assim em que eu estava em transição de carreira, eu estava legalizando uma agroindústria, estava com todo o projeto já em andamento, toda a planta da nova agroindústria, então já elaborada para fazer a construção de uma agroindústria. Eu estava bastante atarefada, eu estava com muitas coisas para fazer, com uma vida de vento em popa, como se diz, com muito pouco tempo para cuidar de mim, muito pouco tempo com a família, e era uma loucura, era na verdade uma loucura, um trabalho rotineiro, o trabalho exigia bastante e não tinha muito tempo para nada na minha vida. Então, quando veio o diagnóstico do câncer, eu automaticamente fui obrigada
pela situação, a dar uma parada, dar uma parada, né, na minha vida, dar uma refletida sobre o que eu iria fazer da minha vida depois do tratamento, depois da cura do câncer, óbvio, né? E isso foi um tempo bem difícil, foi um acordar para a realidade muito brusco. E eu não consegui pensar muita coisa, eu não consegui programar muita coisa, eu não consegui focar em muita coisa enquanto que eu estava fazendo o meu tratamento. Eu usei a minha energia bastante para focar mais no tratamento mesmo, na minha cura, na mudança da minha rotina, no encontro comigo mesma, na reavaliação das minhas crenças, dos meus valores, e muita coisa pesou muito na balança nesse tempo. E eu pedi a Deus muito discernimento. Eu orava muito, eu elevava muito meus pensamentos a Deus. E foi nesse tempo que eu comecei a meditar também. Foi nesse tempo que eu tirei tempo para ficar comigo mesma, ficar em silêncio, agradecer, valorizar as pequenas coisas que eu tinha na minha vida e que eram coisas importantes, porém eu não tinha muito tempo para essas coisas que na verdade eram importantes para mim. E eu sabia da importância que elas tinham para mim, eu sentia, mas mesmo assim outras tarefas, outras situações, outras coisas vinham à frente. E por que isso? Porque eu pensava, não é o momento, eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrecadar dinheiro, eu tenho que arrecadar recurso, porque eu preciso de recurso financeiro. Os filhos, na época, estudando, muitas coisas faltando na casa, ou então na propriedade, coisas a fazer, coisas a arrumar, a consertar. Sempre precisava dinheiro para tudo e nunca se conseguia fazer tudo, sempre ficava algo ainda para fazer. E aí você trabalhava por uma coisa, você conseguia aquilo, você já tinha outra coisa e assim você ia adiando, adiando e adiando. E aí eu pensava, o dia que eu tiver meus filhos formados, o dia que tiver a minha saúde financeira, né, o meu planejamento financeiro estabilizado, eu vou conseguir descansar, eu vou conseguir cuidar de mim, eu vou conseguir ler meus livros. Eu tinha vários livros guardados que eu nunca tinha sequer lido. E quando eu comprava os livros, eu sempre pensava assim, eu comprei muitos livros na época que a minha filha ainda era pequena, e a gente fazia feira e também eu fazia lanches para comercializar quando tinha eventos que eram da Secretaria da Educação, que eram eventos então onde tinha as professoras, né, que eram seminários para as professoras. Então eu ia lá comercializar os meus produtos lá. Eu ia vender lanches e sempre tinha lá a feira do livro. Nossa, tinha livros maravilhosos. Eu comprei muitos livros infantis também para minha filha. Eu comprei joguinhos na época era bastante usados as leituras em DVDs, né, para assistir e também o livrinho para ler ou colorir. Eu comprei
para os meus filhos, para eles também. E quando tinha livros bons e livros que me interessavam, eu comprava o livro, porém muito poucos eu li. Eu guardava e aí eu pensava assim, um dia eu vou ter tempo para ler. E aí quando veio o diagnóstico do câncer, eu passei aquele ano a refletir muito sobre tudo isso, sobre todos os livros que eu tinha guardado, que eu não tinha lido, e sobre quando que seria esse tempo, quando que eu teria esse tempo. E do jeito que eu estava trabalhando, do jeito que eu estava planejando o meu futuro com a minha agroindústria, muito pouco tempo eu iria ter para ler, pelo menos nos próximos anos ainda. E aí eu pensei, eu vou aproveitar o meu tempo agora, que eu vou estar fazendo tratamento, vou assistir filmes que eu gosto, vou ler livros, vou fazer algo diferente durante esse tempo. Porém, eu não sabia que nesse tempo eu não teria disposição e não teria como fazer essas coisas que eu estava planejando. E porque para mim foi muito difícil o tratamento. Eu sei que tem pessoas que passam pelo tratamento do câncer e os efeitos colaterais são leves, as pessoas enfrentam com facilidade o tratamento e tem uma vida quase que normal. Muitas pessoas trabalham fora, eles vão trabalhar, eles fazem uma quimioterapia hoje, amanhã já estão trabalhando, não tem enjoos, não tem vômitos, não tem mal-estar. E eu acho que hoje eu penso muito nisso, que meu organismo provavelmente estava muito debilitado, minha imunidade estava muito baixa quando me deu o problema do câncer. E talvez devido a isso também causou o problema do câncer. E devido a eu estar então fragilizada, provavelmente os efeitos colaterais foram mais fortes. E então isso de certa forma para mim foi muito bom, para minha pessoa, para minha conexão com o meu eu, com a minha conexão com Deus, porque a única coisa que eu conseguia fazer era as minhas necessidades diárias básicas, comer, tomar um banho, fazer uma leve caminhada para sair um pouco de dentro de casa, enquanto que eu estava ali me recuperando. Porém, eu não conseguia ter ânimo nem para ler, nem para assistir TV. Eu tinha muito cansaço físico e mental. Eu não aguentava. A leitura me cansava muito. Então, o que sobrava para mim fazer era meditar, orar. De certa forma, minhas orações se tornaram diferentes como eu era habituada a orar. Era mais uma conversa com Deus, em forma de oração. E sempre um pedido de orientação, sempre um pedido de conforto, de consolo e principalmente de aceitação. E foi nesse tempo que eu aprendi a valorizar mais as pequenas coisas, a perdoar traumas do passado, muitos traumas, muitas mágoas, muitas crenças que me limitavam, muitos pensamentos condicionados, pensamentos embutidos em nossa mente, que a gente carrega, de coisas que a gente ouve, de coisas que a gente faz. E tudo isso eu precisei trabalhar dentro de mim, e isso tudo foi muito difícil. Mas foi algo assim, muito transformador. Então, 5 anos se passaram. E eu confesso para vocês que
naquele ano em que eu estava em tratamento, eu me questionava: daqui um ano eu vou estar aqui? Daqui a 2 anos? E daqui a 5 anos? Será que eu vou estar aqui? Eram perguntas que eu me fazia e que eu fazia para Deus. E ao mesmo tempo que eu fazia essas perguntas para Deus, eu também falava para Deus que a minha vida era dele, que a minha vida estava entregue a ele e que Deus faria da minha vida o que ele achasse melhor. Que eu não tinha medo da morte, eu tinha medo era do sofrimento. Eu tinha medo de sofrer, de ficar acamada, de ficar dependente dos outros, de dar trabalho para minha família, de causar sofrimento para eles. Então eu tinha muito medo disso. E aí eu conversava com Deus e pedia: se eu mereço a cura, se você me quer viva, se você quer que eu siga o meu caminho, que eu siga a minha missão aqui na Terra, nessa passagem, que eu precise ainda ficar aqui e cumprir tudo o que eu tinha para cumprir, porque todos nós temos a nossa missão, e enquanto hoje eu acredito que enquanto que a nossa missão não termina aqui, Deus não nos leva daqui. E muitas vezes Deus também leva as pessoas daqui para que a ausência delas ou a passagem delas continue trazendo uma reflexão para as demais pessoas que ficam. E essa reflexão muitas vezes é a cura de muitas pessoas, a cura física ou a cura mental, emocional, espiritual. Então, aquela vida que se foi, aquela vida que não está mais aqui, aquela vida que Deus levou, está ensinando e está salvando muitas vidas, mesmo depois dela ter partido. Então, eu pensava comigo, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vossa vontade. Se eu merecer ficar aqui, se a minha missão não terminou ainda, eu ficarei aqui e farei da minha vida uma missão, da minha vida um exemplo de superação e da minha cura, a cura de outras pessoas. Então, hoje, 5 anos após, eu estou aqui fazendo esse vídeo e é uma atitude que eu comecei a praticar, então, essa parte de fazer esses trabalhos digitais já faz agora 1 ano e meio, mais ou menos. Porém, ainda estou no início, ainda estou aprendendo, ainda estou com uma certa dificuldade, mas o meu primeiro vídeo que eu fiz no aniversário da minha cirurgia o ano passado, eu decidi que eu faria um vídeo a cada ano, falando da minha superação, da minha alegria, da minha gratidão de estar aqui e poder trazer esse exemplo de superação para outras pessoas e poder ajudar as outras pessoas a enfrentarem essa batalha também. E não só essa batalha, não só a batalha do câncer, mas a batalha contra você mesmo, contra o ego, contra o orgulho, contra a falta de discernimento, de não saber qual é o melhor caminho para a sua vida, para a vida da sua família, como que você vai ser bênção na sua família, como que você consegue ser alguém que vai trazer prosperidade para sua família e para os seus amigos e para as pessoas que convivem com você.
Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu fiz, então, hoje, no dia 20 de janeiro de 2021, um dia após ter feito 5 anos que eu fiz, então, a minha cirurgia da mastectomia radical, que muitas pessoas me perguntam, o que é isso? E eu prometi também que eu falaria as coisas simples, que eu falaria as coisas que qualquer pessoa entendesse, porque quando eu recebi o diagnóstico eu não sabia o que significava mastectomia radical bilateral com esvaziamento axilar, que era o procedimento cirúrgico que eu iria fazer. Então, eu prometi sempre pesquisar, sempre buscar informação, sempre trazer essa informação para as pessoas. E falar numa linguagem simples, numa linguagem que as pessoas entendam, que as pessoas possam se sentir próximas a mim e se identificar com as minhas palavras. Porque eu sempre digo que ninguém nasce sabendo. Só que muitas vezes também a gente não busca a informação ou não busca o conhecimento. E eu não buscava, enquanto que a minha vida era muito corrida, muito trabalho. Eu não lia um simples livro que eu trazia para casa, que eu comprava, que eu gastava para ter aquele livro. Às vezes um dinheiro que eu precisaria para uma outra coisa, mas eu comprei o livro, trouxe para casa e nunca li o livro. E então pesquisar hoje é muito fácil, adquirir conhecimento é muito fácil e muitos conhecimentos se adquire até gratuitamente através de vídeos que a gente pode pesquisar ou pesquisas que a gente pode realizar através da internet. Então eu pesquiso muito e procurei sempre trazer a informação de uma forma simples para as pessoas. Então, a mastectomia radical bilateral quer dizer que radical é porque é tudo, é retirar toda a mama. Bilateral é porque é as duas mamas. E a mastectomia, então, é a cirurgia, o nome da cirurgia que se dá a retirada das mamas. E o esvaziamento axilar, ele é, na verdade, a retirada dos linfonódulos, que na linguagem popular a gente fala ínguas, as ínguas que a gente tem nas axilas e também na virilha. Então, muitas mulheres que têm que fazer cirurgia do útero ou então dos ovários, quem tem um diagnóstico, né, de câncer, precisa às vezes fazer esse esvaziamento na virilha. Então, eu vou gravar um vídeo mais tarde falando um pouco mais sobre isso também, mas enfim, a minha cirurgia então foi mastectomia bilateral radical com esvaziamento axilar, que foi a retirada das duas mamas e o esvaziamento da axila. E na mesma cirurgia, então, também eu realizei o implante de silicone, que deu para fazer, no meu caso deu para fazer, porque eu tinha pele o suficiente para cobrir o implante, não precisei retirar os mamilos, e então eu consegui fazer esse procedimento. Muitas mulheres eu sei que não conseguem por terem que retirar mais pele, então elas têm que fazer esse procedimento mais tarde. Elas usam o expansor um tempo ou muitas até nem usam nada, é retirado a mama e feito o tratamento e depois é feito então um enxerto, né, como se diz, de pele para então fazer o implante. Mas no meu caso foi possível e mesmo eu tendo mais tarde uma necrose e um encapsulamento da prótese, que foi um enrijecimento, na verdade,